Um funcional pode depender de várias variáveis, ou seja, pode ser um funcional de várias funções. Então, um funcional pode depender de N funções. Então, suponha um funcional definido por uma integral desse tipo aqui, ó, y1, yn, y'1, yn, x dx. Como essas funções são funções independentes, o problema agora é determinar para que conjunto de funções y1, yn, esse funcional passa por um máximo ou mínimo, passa por um extremo. Aí a ideia é exatamente a mesma. Nós agora substituímos cada yi por um yi barra, onde essas funções eta são arbitrárias, se anulam nos extremos de integração. E agora o procedimento é exatamente o mesmo. Nós substituímos essas funções y barra aqui, o resultado dá uma função desse parâmetro epsilon, que por hipótese passa por um extremo em epsilon igual a zero. Então nós tomamos a derivada disso aqui, com os y substituídos por y barra, em relação a epsilon, no ponto epsilon igual a zero, e exigimos que isso seja zero. A única diferença é que agora vai aparecer uma soma, vai aparecer, por exemplo, na derivada em relação a epsilon vai aparecer coisas como derond f, derond yi, eta i, mais derond f, derond yi, linha, eta i, linha, e a soma sobre todas essas funções y1, yn. Tá bom? Fazendo a integração por parte, então esse termo aqui vira menos ddx derivada desse, fica um eta i em evidência. Então isso acaba virando uma soma de coisas assim, a soma de mi eta i integral. Como esses etas são independentes e arbitrários, tá? Nós podemos tomar todos iguais a zero, exceto 1. Isso aqui vira um único m associado ao i, para o qual eta não é zero, multiplicado por eta, integrado igual a zero. Pelo argumento anterior, como esse único eta, diferente de zero, é arbitrário, o coeficiente correspondente tem que ser zero. Então, todos esses coeficientes aqui têm que ser zero. Ou seja, vai aparecer uma equação, como a equação de Euler, para cada índice i. Então, nós vamos ficar com uma coleção de n equações. Então, se o funcional depende de n variáveis, há uma equação com a forma da equação de Euler para cada variável independente de que o funcional j depende. Estou usando variável da qual j depende no sentido de função de que j depende, né? Porque esses y são funções. Tá? O funcional relevante que vai dar a ação, que eu, já adiantando a nomenclatura, é um funcional de funções de várias variáveis. Esse tipo de funcional ocorre em teorias de campos, que formalmente são sistemas que têm um número infinito de graus de liberdade. Aqui nós estamos, por enquanto, lidando apenas com sistemas com um número finito de graus de liberdade, sistemas que têm um número n de partículas. Tá bom? Mas observem, não é preciso ser um observador muito atento, né, para ver que essas equações aqui são extremamente parecidas com as equações de Lagrange. Basta fazer uma mudança de nomes. Se no lugar de yi nós escrevermos qi,
Se no lugar da variável x nós escrevermos variável tempo, t, e se no lugar de f de y ponto x nós escrevermos L de Q ponto T, e multiplicarmos por menos 1, só para ficar na forma mais comum de escrever as equações de Lagrange, estas equações aqui, com essa mudança de nomes, fica isto aqui, que são as equações de Lagrange, né, de um sistema holônomo. Portanto, as equações de movimento da mecânica, as equações de Lagrange, podem ser enunciadas na forma de um princípio variacional. Para encontrar funções que extremizam um dado funcional, nós consideramos variações de uma função para uma outra função próxima. Então, o nome cálculo das variações ou cálculo variacional deriva dessa ideia de que, para descobrir quais são as funções que extremizam um funcional, nós precisamos considerar variações em torno da função procurada e impor a condição de que, em primeira ordem, essa variação é zero. Que, na verdade, é uma condição necessária para um extremo, mas não permite decidir se esse extremo é máximo ou é mínimo. Ou não é uma coisa nem outra, pode ser um ponto estacionário do funcional. Tá bom? Então nós sabemos apenas que, se o funcional passa por um extremo, então a função que extremiza o funcional tem que obedecer às equações de Euler. Agora, esse funcional, para as funções que obedecem às equações de Euler, pode estar passando por um máximo, por um mínimo, ou pode ser apenas um ponto estacionário, que não é de máximo nem de mínimo. Tá bom? Para decidir se é de máximo ou de mínimo, aí é preciso uma análise mais detalhada e mais refinada. Muitas vezes, num problema variacional, nós podemos saber, por argumentos físicos ou geométricos, se a solução procurada é a solução que maximiza ou minimiza o funcional. Por exemplo, naquele caso da braquistócrona, né? A curva que extremiza o tempo que leva para cair a partir do repouso, desse ponto até este. Por razões físicas, a solução é a solução que minimiza o tempo. Por quê? Não pode ser a solução que maximiza o tempo. Porque nós podemos escolher trajetórias para as quais o tempo transcorrido desde aqui até aqui é arbitrariamente grande. Se eu deixar a partícula cair, ó, muito lá embaixo e depois subir de volta, esse tempo é tão grande quanto se quiser. Basta ir aprofundando esse poço aqui. Então, não há um máximo. Esse problema só pode ter um mínimo. Tá bom? Então, em muitos casos, argumentos físicos ou geométricos permitem decidir se a solução encontrada maximiza ou minimiza o funcional. Mas a notação variacional que eu quero apresentar para vocês é a seguinte. Eu vou fazer já no contexto das equações de Lagrange. Observe, né? Essas equações aqui, como são equações de Euler, apenas com essa mudança de notação, então, essas equações são equações, se nós considerarmos a quantidade S, que é a integral, ó, compare com isso aqui, ó. Aqui é o funcional J, né? Então, aqui nós temos um funcional S,
de Q1, Qn, dado pela integral de T1 até T2, a coordenada x é o tempo. De L, a função f é a lagrangiana, de Q1. Então, essas equações de Lagrange são as equações de Euler para esse funcional S. Ou seja, o movimento que o sistema mecânico executa entre dois pontos fixos do espaço de configuração, nesse intervalo de tempo fixo T1, T2, o movimento real, o movimento físico, é aquele que minimiza a ação. Essa quantidade S, integral da lagrangiana no intervalo de tempo, é chamada de ação. Então nós poderíamos, em vez de dizer que o movimento do sistema mecânico é descrito pelas equações de Lagrange, nós poderíamos caracterizar de uma outra maneira o movimento mecânico. O movimento do sistema mecânico é aquele tal que torna a ação mínima. Né? De acordo com o que nós já vimos, então, se as funções procuradas, Q1, Qn, são aquelas que tornam a ação mínima, então essas equações têm que ser satisfeitas. Então nós deduzimos desse princípio as equações de Lagrange. Tá bom? Então por isso que esse princípio é conhecido como o princípio da ação mínima, ou da minimação, ou o princípio de Hamilton.